Treinar até a falha ou não? Eis a discussão que reina em todas as academias do mundo afora e que sempre é muito bem conversado ou levado para vocês de forma muito superficial e que por conta disso vocês acabam achando que ou você só tem que treinar até a falha ou você nunca deve chegar até a falha e que um está 100% errado e o outro está 100% certo. Na verdade, vocês acabam fazendo isso com quase tudo na musculação. Ou é 8 ou é 80, ou é isso ou é aquilo, ou tá certo ou tá errado. Sendo que na verdade não é muito bem assim que as coisas acontecem e a gente precisa entender de forma mais embasada o porquê de uma coisa se sobressair à outra e em qual momento que isso vai acontecer para que a gente consiga olhar de forma mais crítica e entender que uma coisa não está 100% certa e outra coisa não está 100% errada. Então vamos entender isso melhor nesse vídeo de hoje. Salve galera do YouTube, se vocês chegaram aqui e ainda não me conhecem, meu nome é João Batista, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala sobre musculação voltado para finalidades estéticas. Aproveita que está começando o vídeo, verifica se você já é inscrito no canal, se ainda não for, se inscreve no botãozinho aqui embaixo, você não vai se arrepender. A gente traz conteúdos de musculação voltados para estética, observados de uma forma um pouco mais pontual. Então não é nada nem tão científico, a ponto de encher o saco de vocês com conteúdo científico, mas também não é algo explicado de qualquer forma, super superficial. Então digamos que é um embasamento científico traduzido de forma que fique legal de vocês ouvirem e acompanharem. Se ainda não deu like no vídeo, não deixa para dar o like depois, que vocês vão fechar o vídeo, vão treinar e vão esquecer de dar o like. E o like ajuda demais quando o assunto é engajamento e entrega do meu vídeo. E já vamos começar falando de uma afirmação que quando vocês veem, vocês ficam muito confusos. Então, hoje em dia está sendo muito disseminado a questão do treino pesado. Treino pesado, treino pesado, treino pesado. E aí, de repente, vocês se deparam com um estudo que fala que treinar com cargas mais leves, no caso, carga e peso tem uma diferença, né? Eu falo carga para ficar mais didático, mas vamos colocar aqui peso. Vocês se deparam com estudos que falam que treinar com pesos mais leves tem a mesma sinalização de hipertrofia que treinar com pesos mais pesados. Só que vocês olham para isso de maneira muito superficial e acabam não entendendo o porquê e quando isso acontece. E também tem um pouquinho de maldade nos profissionais que pegam esses estudos e extrapolam de maneira só para solidificar um ponto de vista que muitas vezes ele já tem e não explica melhor para vocês como que isso funciona. Primeiro vamos deixar aqui bem claro que estudos que envolvem como objetivo avaliar a hipertrofia são muito delicados por diversos fatores, como o fator genético, fatores extrínsecos, então o ambiente que a pessoa vive, como a pessoa dorme, o que a pessoa come. Também tem a questão do prazo do estudo, então os estudos na grande maioria não são tão longos, por exemplo, 2, 3, 4 anos de estudo, como as pessoas que praticam musculação levam a vida fazendo. Então a gente sempre precisa ter isso como ideia antes de olhar para qualquer estudo. Mas vamos aqui falar sobre o assunto de hoje. Treinar até a falha ou não treinar até a falha? Primeiro, a gente vai entender essa questão do treinar com cargas mais leves ou não. É justamente aí que está o pulo do gato. Quando você treina em zonas de intensidade mais baixas, então quando você não está ali perto de 80, 85, 90% de uma repetição máxima, é necessário que para você ter estímulos hipertróficos semelhantes ao treinado com pesos mais altos, você chegue até a falha. Então, quando você fala em treinar com 30%, 40% de um RM, a execução até a falha dos exercícios, ela é essencial para que a gente consiga ter um estímulo hipertrófico advindo desse treino, sendo que a zona de intensidade estava baixa. Então, por isso que a gente tinha a ideia de que treinar até a falha era sempre necessário. Porém, os estudos e a ciência foi avançando. E o que foram descobrindo? A partir do momento que a gente começa a elevar a sua zona de intensidade, a treinar com pesos mais pesados, a gente não necessariamente precisa chegar na falha para que a gente tenha o mesmo estímulo hipertrófico e tenha um benefício de ter o dano muscular reduzido, além da redução da fadiga residual, da depressão do sistema nervoso, de todos os sistemas. Então começou-se a fazer essa comparação e chegou-se ao que hoje é muito disseminado na rede social, que não precisa treinar até a falha. Mas para que vocês tenham essa concepção, vocês precisam entender isso. Por que e quando treinar até a falha?
quando você está trabalhando com a zona de intensidade mais baixa, com menos peso, é necessário chegar até a falha para que a gente tenha estímulos hipertróficos decentes. Quando você está trabalhando com uma zona de intensidade mais elevada, com mais peso, não é necessário que você chegue à falha para poder ter essa sinalização. Porém, também não é para você ficar tão distante da falha. Por exemplo, você colocar um peso e parar 5, 6, 8 repetições antes da falha. A gente também não vai ter eficácia dessa maneira. Então, quando a gente está trabalhando com pesos um pouco mais pesados, a gente pode parar um pouco antes da falha, mas ali 2, 3, 4 repetições antes da falha. Basicamente, quanto mais peso você utiliza, quanto mais intenso aquele exercício está, um pouco mais da falha você pode se afastar e você vai continuar tendo estímulo hipertrófico. Quando a gente olha para esse cenário, a gente precisa lembrar dos pilares da hipertrofia, que basicamente são estímulo mecânico, estresse metabólico e dano muscular. Quando a gente lembra desses pilares, a gente começa a entender o porquê que quando a gente está treinando com um pouco mais de peso, a gente não treina até a falha. Porque tendo como base esses 3 pilares, treinando com mais peso e não chegando até a falha, a gente vai conseguir ter uma progressão no nosso peso por conta de reduzir o acúmulo de fadiga, de economizar energia, de economizar sistema nervoso. A gente acaba tendo uma progressão de peso gradativa, o que vai aumentar o nosso estímulo mecânico, que é o principal pilar da hipertrofia. E isso a longo prazo vai fazer com que a gente tenha volumes de treino cada vez maiores, principalmente aumentando o estímulo mecânico, que é o principal pilar. E aí a gente começa a ter uma cascata de resultados a longo prazo, que é muito interessante, principalmente para construir resultados sólidos. E de quebra, a gente ainda tem uma redução do seu dano muscular, que antes era muito atrelado à hipertrofia, porque os estudos apontavam que quando o dano muscular estava elevado, a síntese de proteína está elevada. E a gente sempre associa a síntese de proteína elevada à construção de tecido. Porém, com o passar do tempo e os novos estudos, foram percebendo que essa síntese de proteína, ela não se elevava para a construção de novos tecidos. Ela se elevava para a recuperação do tecido que tinha ali o dano impresso nele e que durante esse período de recuperação, na verdade, a construção de tecidos ficava prejudicada e não favorecida. Quando a gente pensa em hipertrofia, principalmente a longo prazo e de forma gradativa e sólida, a gente precisa buscar minimizar cada vez mais o dano muscular para que a gente consiga estar cada vez mais progredindo dentro do programa de treino. João, então a gente precisa tirar 100% do dano muscular do nosso treino? Primeiro que não tem como. Esses 3 pilares da hipertrofia que eu falei, o estímulo mecânico, o estresse metabólico e o dano muscular, eles estão interligados. É impossível que a gente consiga fazer um sem conseguir fazer o outro. Para fazer a contração muscular, você vai ter que estar pegando algum peso, vai ter uma resistência. Mesmo que você faça sem peso aqui uma flexão de cotovelo, a gente já tem o peso do seu membro relacionado à gravidade, então já vai se criar uma resistência. Então a gente tem esse estímulo mecânico, para contrair a gente vai gerar estresse metabólico e aí a gente acaba tendo dano muscular. Claro que isso aí ele pode ser controlado, né? Então a gente pode deixar esse dano mais elevado, esse estresse metabólico mais elevado e esse estímulo mecânico mais elevado ou não, a depender do que a gente quer para aquele momento. Resumindo a ópera, para vocês não se perderem ao longo do vídeo, treinar até a falha. Quando que você vai treinar até a falha? De forma pontual, nos seus exercícios, ali nos últimos exercícios ou nas últimas séries de cada treino, para a gente elevar um pouco o seu estresse metabólico, elevar um pouco o seu dano muscular, mas não de forma demasiada. Isso também está atrelado diretamente à questão da fase da periodização que você se encontra e também tem ligação com como está a sua vida fora da academia, como está a sua alimentação, qual fase da dieta você se encontra, como está o seu sono, como está a sua recuperação. Então, muito disso vai estar atrelado a essa parte. E quando treinar sem chegar à falha? Quando você estiver trabalhando com intensidades legais, com pesos bons, o que faz todo sentido, eu costumo até dizer que treino sem peso não é treino, e lembrando, não é o maior peso da academia, e sim um peso para te manter dentro da zona de intensidade ideal, a gente não precisa chegar até a falha,
porque a gente vai se manter ganhando força, progredindo peso, aumentando os estímulos mecânicos e aumentando o volume de treino, que vai acabar gerando ali uma reação em cascata e trazendo resultados pra gente. Se você está querendo entender melhor como que funciona a musculação aplicada a resultados estéticos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um e-book que eu escrevi, onde eu trago todo esse tema que aborda musculação e resultados estéticos de uma forma bem didática, que eu fiz para vocês conseguirem entender melhor como que funciona cada fase e entenderem melhor como que vocês vão poder elaborar um treino eficaz ou muitas vezes deixar até de ser enganado. Existem profissionais muito tendenciosos e que, por existir essa nebulosidade na correlação da musculação com a estética, acabam trazendo informações que muitas vezes elas estão aquém do que realmente são. Se você chegou aqui no fim do vídeo e não se inscreveu lá no início, você está perdendo tempo. Não perde mais tempo, se inscreve aqui para ajudar o canal a crescer e eu conseguir continuar trazendo conteúdo para vocês. E o like é obrigação. O like, você entrou no vídeo, você tem que dar o like, porque vocês sabem que o conteúdo aqui sempre vai ser de qualidade para ajudar vocês. Obrigado pela audiência, tamo junto, let's bora!